Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Essa é uma aula virtual. Estou gravando esse vídeo para apresentar essa aula, para nós não ficarmos atrasados, né? Perder um dia de aula. Infelizmente não tem como dar aula sábado, devido às visitas de jovens que nós vamos ter. E são 2 visitas e eu vou ter que dar dando apoio. Bom, a aula de hoje é uma aula bem curta, uma aula bem objetiva, como foi na aula passada, e eu vou falar um pouco sobre o sermão expositivo. Mas antes de eu começar aqui a falar sobre o sermão expositivo, eu gostaria de recapitular a aula passada. Acredito que não ficou nenhuma dúvida sobre a aula passada, mas é bom recapitular para a gente entrar no sermão expositivo, tendo em vista que o sermão expositivo ele é muito parecido com o sermão textual, tá bom? O que vai diferenciar poucas coisas, tá bom? É isso que vocês têm que pegar, a diferença de um para outro, certo? Então vamos lá. Na aula passada, como vocês viram aí, vocês vão acompanhar pelo celular de vocês, tá bom? O slide. Nós falamos sobre as diferenças do sermão temático por sermão textual, tá bom? A primeira diferença que tem do sermão temático para o sermão textual, gente, é sobre a origem do assunto, tá bom? Sobre a origem do assunto. Olha só. Sobre a origem do assunto. Da onde vai surgir o assunto? Vamos lá. O sermão temático, o tema surge da ideia do pregador. Não esqueça disso. No sermão temático, o assunto, o tema surge da ideia do pregador. O sermão textual, o assunto sai do próprio texto da Bíblia. Entendeu? Entenderam aí? Ou seja, o tema do sermão temático surge de uma ideia do pregador. O pregador primeiro ele está em casa, deitado na rede como essa aqui, e ele pensa, felicidade. Ele pensa, Jesus é a salvação. Aí depois que ele tem a ideia de um tema, ele vai correr atrás de um versículo que se encaixe ao seu tema. Entendeu? Já o textual não, gente. O sermão textual, ele sai do próprio texto bíblico, ou seja, naquela hora que o pregador pega a Bíblia e vai explanar, vai ler alguma coisa, e do texto que ele leu, ele vai extrair um tema, tá bom? A diferença do temático para o textual em relação às suas divisões, já no esboço já, gente, aqui, ó. O temático, a divisão são tiradas de qualquer lugar da Bíblia, tá bom? Mas desde que seja dentro do tema, não esqueçam disso, tá bom? O temático, a divisão são tiradas de qualquer lugar da Bíblia, mas que seja dentro do tema proposto pelo pregador. Já o textual, as divisões são tiradas do próprio texto base, ou seja, você vai ler até 3 versículos, né? 2, 3 versículos dentro das regras da homilética, e depois de ler esses 3 versículos, você vai tirar divisões dos próprios versículos que você leu, tá bom? Aí a diferença aqui é o seguinte, que o textual, os seus subtópicos, você pode buscar em outros capítulos fundamentações para os seus subtópicos. Aí é isso que eu quero que você bote na sua cabeça, isso. O temático, a divisão são tiradas de qualquer lugar da Bíblia. Já o textual, a divisão são tiradas do próprio texto base, mas seus subtópicos podem ser fundamentados em outros capítulos da Bíblia. Não é necessariamente você vai citar os versículos, entendeu? Vocês não vão precisar citar, está escrito lá em Jeremias tal, está escrito em Salmos tal. Não precisa disso, mas vocês podem fazer referência, isso dentro do sermão textual. Ainda aqui sobre as suas divisões, nós temos aqui, ó, o temático,
as divisões são tiradas do tema, uma coisa que nós repetimos muito na aula passada. De onde é tirado as divisões do sermão temático? Do tema. Ou seja, você coloca um tema e as divisões são tiradas do próprio tema, tá bom? De onde é tirada as divisões do sermão textual? Do próprio texto, ou seja, o texto que você leu vai dar suas próprias divisões. Já o temático não, é por isso que o sermão temático lhe dá o direito de você procurar em toda a Bíblia o seu tema, entendeu? Sobre esperança, você vai procurar em toda a Bíblia falar sobre esperança. Já o textual, não. O textual você vai ter que tirar dos 3 versículos que você leu, dos 2 versículos que você leu, extrair as divisões. Agora, subtópico, você pode extrair para dar fundamento ao que você está falando de outros capítulos, tá bom? Ó, aí vocês lembram que eu dei esse... Deixa eu baixar esse aqui para cá. Vocês lembram que eu dei esse exemplo para vocês? Sermão temático desse lado, né? E o sermão textual do outro, tá bom? Aí eu dei o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. No sermão temático, as divisões são tiradas do próprio tema. O tema que eu dei aqui foi o Deus da provisão. Tá bom? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. O tema que eu dei aqui, ó, temático, o Deus da provisão. Tá bom? Aí o primeiro ponto aí, ó, como é tirado do próprio tema, o primeiro ponto, Deus proveu o cordeiro a Abraão. Segundo ponto, Deus proveu no deserto. Nós não estamos falando sobre provisão? Não tem? Então, as divisões são tiradas do próprio tema. O Deus dá a provisão. Então, o primeiro ponto foi Deus proveu o cordeiro a Abraão. Segundo ponto, Deus proveu no deserto. E terceiro ponto, Deus proveu comida a Elias. Tá bom? Então, começam a entender isso. Coloca na cabeça de vocês. Sermão temático, as divisões são tiradas do próprio tema. Sermão textual, as divisões são tiradas do texto lido. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu coloquei aqui, ó, aí tá circulado, ó, Senhor é meu pastor. Isso fala sobre relacionamento. Quando eu falo meu pastor, eu falo sobre segurança. Primeiro ponto eu extraí relacionamento. Segundo ponto, eu estou falando sobre segurança. E quando eu falo nada me faltará, eu estou falando sobre provisão. Percebam aí, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Percebam que o primeiro círculo, eu circulei de vermelho e trouxe a setinha para o número 1 que está em vermelho, sobre relacionamento, ó. Senhor é meu pastor. Perceba que o segundo círculo é azul. Ele fala sobre meu pastor. E ele fala sobre segurança. E percebam que o terceiro círculo ele é verde. Fala sobre o terceiro ponto, sobre provisão. Tá bom? Então, as divisões do sermão textual é tirado do próprio texto. Só que dentro de cada sermão, é aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa, existem os subtópicos dentro do sermão textual. Por exemplo, você vai falar sobre relacionamento e aí você vai buscar o significado de relacionamento e não citando para dar fundamentação. Se você for falar em alguma coisa sobre relacionamento, sobre aliança, se você precisar ter um fundamento das suas palavras, você pode citar alguma história que ocorreu em outro capítulo da Bíblia, entendeu? Mas sem citar o versículo, só para dar o fundamento ao seu subtópico, tá bom? Eu quero que vocês entendam a partir daí é o seguinte: o que difere o sermão textual agora, presta atenção, o que vai diferir o sermão textual para o expositivo é que no sermão expositivo não existe subtópico, entenda? No sermão textual existem subtópicos que te dá o direito, algumas vezes, de
extrair história de outros capítulos. Estão entendendo? No sermão textual, existem subtópicos que te dá o direito de extrair histórias de outros capítulos para dar fundamentação à sua palavra. Já no sermão expositivo, não existe subtópico. E aí, vamos lá. Olha a diferença aqui agora na prática. Deixa eu ver onde é que eu posso puxar isso aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre a diferença. Ó. Nós temos aqui, ó, sermão temático. Sermão temático, deixa eu ver se eu posso... Opa... Vamos lá. O sermão temático, os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentos em versículos separados da Bíblia que estejam ligados ao tema. Nunca esqueçam disso. Os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentos em versículos separados da Bíblia que esteja ligado ao tema. O textual, os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto. Olha só, enquanto os tópicos do temático ele é desenvolvido em cima do tema, o textual agora, por sua vez, deixa eu passar aqui uma. Textual agora, por sua vez, o seu tópico é desenvolvido em torno de um texto. Agora perceba a diferença agora. E seus subtópicos fundamentados em versículos separados da Bíblia. Olha só. Só que a diferença aqui do textual para o temático é que o temático ele cita versículos. Já o textual, ele não é obrigatório citar versículo. Ele não te dá o direito de estar citando versículo, tá bom? Ele só necessita destes fundamentos apenas para comprovar os seus subtópicos, tá bom? É só para comprovação, então você pode apenas citar. Porque os que confiam no Senhor são como muitos Sião. E não necessariamente tu vai falar lá no Salmo 125 que está escrito que... Não. Tá bom? E vamos lá. Estão entendendo, né? Entenderam aí? Os tópicos do sermão temático são desenvolvidos em torno de um tema e fundamentos em versículos separados da Bíblia. Já o textual, os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto e seus subtópicos fundamentados em versículos separados da Bíblia. Vamos agora para cá, para a aula de hoje, para o expositivos, viu? A aula de hoje é bem curta, objetiva, por isso que eu retornei e fiz essa revisão todinha com vocês aqui, porque aí a gente lembra da aula passada, tá bom? Ó, expositivo não tem segredo, gente. Não tem segredo. Deixa eu grifar aqui o expositivo. Não tem segredo. Os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente. O texto escolhido para pregar. Olha aí o expositivo. Os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente. O texto escolhido para pregar. Vamos fazer a diferença aqui. Vamos puxar aqui minha... Bem para cá. Temático. Olha só, vamos perceber aqui a diferença do textual para o expositivo, tá bom? O que diz o textual? Os tópicos do sermão textual são desenvolvidos em torno de um texto. Olha só, os tópicos são desenvolvidos em torno de um texto, ou seja, são até 3 versículos que você pode escolher para estar pregando sobre o sermão textual. Certo? Uma mensagem textual, até 3 versículos. Só que os seus tópicos são desenvolvidos em cima do texto, do versículo escolhido. Mas os seus subtópicos
Eles não ficam em cima do texto que você escolheu. Os seus subtópicos, eles são respaldados em cima de outros versículos, em cima de outros capítulos. É isso que eu quero que você comece a entender, tá bom? Vamos lá. Textual. Os tópicos do sermão são desenvolvidos em torno de um texto, mas seus subtópicos não são desenvolvidos em torno desse texto. Os seus subtópicos são fundamentados em versículos separados da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aí nós temos o expositivo. E olha o que diz o expositivo. Os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto somente. O texto escolhido para pregar. Olha aí, gente. Vocês estão entendendo aí? O sermão expositivo é o único método de sermão que não te dá o direito de tu ir buscar respaldos em outros capítulos da Bíblia. Que tipo de sermão são esses? Geralmente são as histórias, são as parábolas. Vamos supor a história de Zaqueu, é a mulher do fluxo de sangue, é a história de Jairo, é a história do coxo na porta do templo, é a história do coxo do tanque de Betesda. Então, se você pegou e leu os versículos sobre essa história, irmão, foi 8 versículos. Você está diretamente ligado ao sermão expositivo. E quando você está no sermão expositivo, você de maneira nenhuma pode sair dali para nada. Você está amarrado ao texto. Tá bom? Vocês começaram a entender aí a diferença do textual? 3 textos. Seus textual, 3 versículos. Textual, seus tópicos são desenvolvidos em torno de um texto, mas seus subtópicos podem ser fundamentados em versículos separados da Bíblia. Expositivo, os tópicos e subtópicos são desenvolvidos em torno de um texto, somente o texto escolhido para pregar. Vamos passar para frente. Vou botar para cá de novo. Olha só. O que é, na verdade, na prática, o sermão expositivo? Gente, o sermão expositivo, na prática, ele é essas 3 palavrinhas. Eu vou até grifar aqui para vocês entenderem. 3 palavrinhas. A primeira, ler. A segunda, explicar. E a terceira, aplicar. Para mim ter êxito em um sermão expositivo, primeiro eu preciso ler o texto. Eu vou ler, vou reler, ler de novo, leia umas 10 vezes o texto que você escolheu para pregar. Rubens, é 10 versículos, leia 10 vezes os 10 versículos. Porque depois de ler, você vai ter que explicar a história. Você vai ter que explicar a história. Primeiro você vai ler, depois de ler você vai ter que explicar, e depois de explicar você vai ter que aplicar, que aí é a pregação. Ou seja, ler, explicar e aplicar. A pregação expositiva, gente, não é pregar sobre a Bíblia. A pregação expositiva é pregar a Bíblia. Nós não vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos pregar a própria Bíblia. Tá bom? Então, os 3 fundamentos do sermão expositivo é isso. Você vai pegar um texto. E depois que você pegar esse texto, você vai ler ele. Você vai refletir sobre ele. Você vai tentar explicar o texto e você vai aplicar em cima do texto. E nada fora do texto. Saiu do texto, gororobo. Saiu do texto, quebrou a regra da homilética. Tá bom? Entenderam aí? Caso tenham alguma dúvida, pode vir no meu privado ou pode botar aqui mesmo no grupo dos pregadores. É bom que a gente, talvez a sua própria dúvida é a dúvida do seu amigo que está aí também. Tá certo?
Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Um sermão expositivo na prática. O que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 52, nós temos a história de um Bartimeu. Tá certo? E vamos ver aqui na prática se eu consigo. Deixa eu voltar. Pronto, ó. Tem um problema aqui. Mas o que nós temos aqui na prática? Nós temos aqui a história de Bartimeu, né? E você vai notar assim, ó, as principais explicações e aplicações do texto. Vamos lá. Primeiro, se eu vou falar sobre Bartimeu, o sermão expositivo, ele precisa, certo? O sermão expositivo, ele precisa saber a história e a origem do personagem que você quer pregar. Se eu vou falar sobre Bartimeu, eu preciso saber o resumo da história de Bartimeu. Eu preciso saber quem era Bartimeu. Qual era a situação que ele se encontrava. Por que ele estava naquela situação? Será que Bartimeu não tinha família? Será que Bartimeu era sozinho? Nós temos que entender o clamor de Bartimeu. Por que ele gritou Jesus, filho de Davi? De onde ele tirou isto? Nós temos que entender, nós temos que estudar sobre a multidão que teve de silenciar. Nós temos que entender que Jesus parou suas jornadas por causa de Bartimeu. E uma pergunta, o que você precisa? Nós temos que entender sobre a fé que salvou Bartimeu. E nós temos que entender o que significa lançar a capa de Bartimeu. Então são todas essas perguntas que você, quando for buscar uma história, pregar sobre alguma história, você vai ter que perguntar por quê, para quê, com qual propósito aconteceu isso, quem era fulano, de onde veio ele, como era a sua vida, o que aconteceu, quantos anos tinha, não tinha, de onde veio, de qual cidade, entendeu? Aí vem, você tem que entender qual é o estilo do texto, se é uma parábola, se é uma história. Você tem que entender de quem o texto está falando, tá certo? Para quem foi dirigida a mensagem? Se há alguma palavra que mereça atenção especial no texto. Por exemplo, muita gente prega sobre Bartimeu e muita gente fica com aquele versículo, o que você precisa? Muita gente se pega aí. Aí você vai ter que ver qual o contexto do que é dito. O que se passou antes disso aí? Qual foi o contexto da história? O que a Bíblia fala sobre esse assunto em outros lugares? Ou seja, tem passagens que está escrito tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas e até mesmo em João. Então, o sermão expositivo, você não pode buscar referência em outros capítulos, certo? Mas se for contar a mesma história, por exemplo, Bartimeu, está escrito em Lucas, também está escrito em Mateus, tá certo? Se não foge a memória. Você pode ir sim lá buscar essa mesma história. Agora, quando for fazer os tópicos, você não pode buscar em outro capítulo. Vai ser os tópicos todo no texto lido. Tá bom, gente? Então, a diferença, vocês entenderam? A diferença do expositivo textual é porque o expositivo é história. O expositivo geralmente é 8, 10 versículos, 20 versículos, tá bom? É parábola, é história de pessoas que sofreram, entendeu? E já o textual não. Textual, 3 versículos no máximo, seus pontos vai ser extraído, seus tópicos vai ser extraído do texto, seu subtópico pode ser extraído de outros capítulos, tá bom? Não é necessariamente citar versículos. Já o expositivo é o único tipo de sermão que não te dá o direito de sair do texto.
que você leu. Leu a história, falou todinho sobre Zaqueu, falou todinho sobre Bartimeu, você vai ter que ficar ali, você não pode sair dali de jeito nenhum. Você vai ter que ler, explicar e aplicar. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Trouxe essa aula para poder ninguém ficar atrasado. É bem curta a aula, porque é só uma diferença simples mesmo do expositivo pro textual. Expositivo é o único sermão que não te dá o direito de sair para outro capítulo. Você vai ter que ler, explicar e aplicar. Textual, tirado o tema, tirado do texto, certo? O expositivo, o tema também pode ser tirado do texto, tá bom? Mas os subtópicos, tudo dentro do texto, todo dentro do texto. Já o textual não, o textual subtópico pode ser extraído de outros capítulos. Tá bom, pessoal? É bem facinho de se... Tipo, muita gente se confunde o textual com o expositivo, tá bom? Textual é uma coisa, expositivo é outra coisa. Leu história, expositivo, tá bom? Leu 3 versículos, textual, tá bom? Desejo que vocês tenham uma boa noite, não sei qual a hora que você está assistindo essa aula, tá certo? E nós se encontra, né, em sala de aula, devido ao meu tempo apoiando o jogo agora. Talvez esses 2 sábados vai ser corrido para mim. Tem dia 25, tem outra visita de jovem, tem duas visitas de jovem. Então tá bem corrido, tá bom, gente? Então, na medida do possível que a gente vai podendo, eu vou fazendo uns vídeo aula para tentar a gente não perder a aula, tá bom? Qualquer dúvida dele, fala aqui comigo, que a gente consegue tirar por aqui mesmo, tá bom? Fica com Deus.